Vou ficar rico, vou comprar uma máquina de blocos, produzir blocos e ganhar muito dinheiro. Acho que não vai ser tão simples assim, não. Beleza, pessoal? Me chamo Luiz, sou aqui da WM Máquinas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os custos para começar uma fábrica de blocos. Essa é uma das perguntas mais frequentes que a gente tem tido aqui na empresa, então a gente vai tirar um tempinho para fazer nesse vídeo aí, explicar um pouquinho sobre isso. Pessoal, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. O primeiro passo que você tem que fazer para saber os custos de montar uma fábrica de blocos é pesquisar. Você tem que pesquisar muito, mas não é sobre máquina de bloco, sobre preço, não. A primeira pesquisa que deve ser feita é sobre o bloco, sobre o piso, quais são as normas, quais são as medidas, o que eu preciso saber para ter um bloco de qualidade. Antes de buscar outras informações, o que a gente fala para o cliente? Estude. Busque o conhecimento em relação a isso, domine o produto antes de querer buscar máquina, pesquisar sobre preço, sobre produção. Não, primeiro vamos entender sobre o produto final, sobre o bloco, sobre o piso, quais são as normas vigentes no Brasil, o que eu preciso ter para poder atender as normas de qualidade. Então, a primeira dica que a gente dá em relação a isso, para montar uma fábrica de blocos, pesquise. Tem o site da ABCP, que tem várias informações, tem o site do Bloco Brasil, a própria internet, ela distribui várias informações sobre qualidades, normas, então pesquisem bastante, comprem livros, pesquisem sobre isso aí, porque às vezes essa pesquisa vai fazer com que você evite problemas futuros, desperdícios futuros. Então tudo é na base da pesquisa e no estudo. Quer saber um pouco mais sobre isso, sobre qualidade, sobre norma? A gente vai deixar um link aqui na descrição. Corre lá para baixo, clica no link lá que você vai ter todas essas informações também. O segundo ponto muito importante antes de pesquisar sobre os preços, pesquisar, enfim, sobre o maquinário, é pesquisar o mercado local. Então, se já existem concorrentes, se já existem fabricantes de bloco na sua região. Caso já existam, entenda como que eles trabalham, entenda o que eles oferecem para os clientes e qual que é a qualidade do produto final deles. É para você poder saber também até onde você pode chegar e como que você tem que entrar nesse mercado. Se já existe bastante concorrência na sua região, ótimo! Quer dizer que o bloco na sua região, o bloco de concreto, ele já está muito bem difundido. Então já existe um mercado sólido para isso. Então você entrar nessa região, ela vai ser positiva nesse sentido. Existem regiões no Brasil que o tijolo cerâmico ele ainda é muito forte, mas a gente sabe que o tijolo cerâmico ele vai acabar saindo de mercado por diversos fatores que a gente pode citar num outro vídeo que a gente vai deixar o link aqui em cima. Então o tijolo cerâmico ele vai perder espaço no mercado. Isso também é uma boa oportunidade, porque você ainda vai desbravar o mercado de blocos naquela região, você vai entrar ainda nesse mercado. Então as duas situações são situações favoráveis ao bloco de concreto. Uma observação, pessoal, se a tua região ainda não tem muitos fabricantes de bloco, o que eu recomendo? Já que não tem ninguém fabricando, vou fabricar de qualquer jeito, vou pegar uma maquininha lá, vou falhar no cimento. Não faça isso. Vamos obedecer as normas. Se não tem nenhum fabricante de bloco na sua cidade, vamos entrar com coisa boa, vamos entrar com qualidade. Por quê? Você não vai abrir margem para um outro concorrente estar com equipamento melhor ou alguma coisa nesse sentido para te abafar. Lembrando que preço, falta de qualidade, você vai vender uma vez só. Qualidade, você vai vender sempre. Então vamos focar na qualidade, por mais que não tenha concorrente nessa cidade, vamos focar em qualidade, porque você vai entregar um produto de qualidade, duas, teu cliente vai ficar satisfeito com o que você está entregando, três, quando for abrir outras empresas, essas empresas vão te ter como referência. Se você tem qualidade, ele sabe, eu tenho que também entrar com qualidade. Todo mundo com qualidade, nós não vamos nos tornar concorrentes, nós vamos nos tornar parceiros, tá? Então vamos colocar isso aí como foco e como objetivo, sempre focar na qualidade. Terceiro ponto, o que devo levar em consideração antes de começar uma fábrica de bloco? Primeiro, você tem que levar em consideração qual que é a quantidade que você quer produzir, ou que o teu espaço tem capacidade de produzir, ou que o que você tem também capacidade de produzir. Segundo, qual que é a qualidade do produto que você quer atingir, se você quer fabricar bloco estrutural, qual que é a resistência que você quer atingir, se quer fabricar piso, né? Você também tem que ter essa bem definido, qual que é a qualidade final que você quer atingir. Terceiro ponto, qual que é o valor que eu tenho para investir, né? Então às vezes não adianta muito eu querer muita coisa e meu capital ser um pouco baixo. Então a gente tem que levar em consideração esses três pontos, juntamente com os tópicos que nós falamos anteriormente, para você chegar num consenso do que é melhor para a sua necessidade, ou para a sua região, ou para aquilo que você tem
disponível para investir também. A qualidade necessária você vai saber através das normas. O que a norma exige. A quantidade é aquilo que você quer faturar dentro do que você quer investir. Então a gente tem que entender, alta qualidade com alta quantidade, alto investimento. Quarto ponto, o que vou precisar? Qual vai ser o meu inventário? Como a gente falou no tópico anterior, tudo vai depender de quanto você tem para investir, de quanto que você quer produzir e de qual qualidade você quer atingir. Hoje no mercado existe uma linha aí desde máquinas manuais, poedeiras, pneumáticas, hidráulicas, automáticas, até máquinas importadas. A gente tem uma gama aí, vamos colocar máquinas manuais a partir de R$12.000. Basicamente o que você vai precisar? A máquina, uma betoneira e tábuas. Máquina, vamos colocar a máquina BL500, que é excelente, hein, pessoal? Daqui a pouco vai ter vídeo dela aqui no canal também. BL500 manual, ela custa R$12.000, tá? Ela já acompanha uma forma. Os moldes adicionais, para iniciar talvez mais 2 moldes adicionais, dariam mais ou menos R$5.000, tá? Tábuas depende muito da região, valor de frete, então a gente acaba não indicando muito fornecedores de tábuas. Então de maquinário você precisaria a máquina 12.000, 2 moldes extras 15.000 e uma betoneira. A betoneira está na faixa de uns R$3.500 a R$4.500. Então, a grosso modo, de equipamento você gastaria mais ou menos R$22.000, fora as tábuas, tá? E você também tem que levar em consideração que você tem que ter um recurso para iniciar a sua produção. As máquinas pneumáticas, existe uma variação aí também de 15, 25, 30, até máquinas de R$40.000, né? As máquinas pneumáticas, vamos citar o exemplo de uma máquina um pouco mais completa. Vamos colocar uma média de R$25.000 o valor da máquina. Com silo, com gaveta, tudo. Nesse tipo de equipamento, você vai ter que comprar um compressor. Você pode considerar aí de R$8 a R$10.000 um compressor. Você vai precisar também das tábuas, que daí você orça nas suas regiões, mais os 2 moldes extras. Vamos colocar cada molde extra custa aí R$3.000 numa média, são mais R$6.000 só de moldes. A betoneira para você trabalhar e possivelmente uma esteira. Então você vai ter uma média de investimento aí em torno de R$50 a R$60.000. Aí depois existem as máquinas hidráulicas. Eu vou citar um exemplo da BL2000 da WM, que é lançamento, que logo também vamos ter vídeo dela aqui no canal. BL2000 hidráulica, ela tem valor hoje de R$35.000, tá? Cada molde extra para BL2000 hidráulica custam R$3.000 cada um. Suponhando que você compre a máquina mais 2 moldes extra, o valor dela vai para R$41.000. Lembrando, máquinas hidráulicas não precisam de compressor, ainda mais as máquinas da WM. Por quê? Elas são totalmente hidráulicas, a gente não coloca cilindro pneumático, a gente não quer economizar nesse sentido, tá? Então todos os cilindros das máquinas são soldados, são cilindros hidráulicos. Então, o valor dela é R$35.000, 2 moldes extras, R$41.000. Caso o cliente queira colocar uma esteira transportadora de agregados, acrescenta mais R$15.000 nesse equipamento. Então o valor total é 41 mais 15, R$56.000. As tábuas para ela também, o cliente cota na região, né? Então tem uma variação de valores entre determinados tipos de máquina. Então as tábuas elas acabam sendo uma variável nesse sentido. Para essa máquina a gente acabou não comentando sobre o sistema de mistura, tá? Dá para trabalhar com betoneira? Dá, mas já é uma máquina que você pode começar a pensar num misturador. Misturador para atender essa máquina, ele custa na faixa de uns R$25.000. E a betoneira vai custar naquela faixa de R$3.500 a R$4.500. Por isso que a gente não somou no valor inicial, porque isso fica a caráter do cliente ele decidir depois. O que tem acontecido muito? O pessoal começa a trabalhar com a máquina na betoneira e conforme for aumentando a demanda de trabalho, eles compram um misturador para quê? Para economizar no cimento, para aumentar o volume de massa e automaticamente também aumentar a produção diária dele. A diferença de produtividade da betoneira em relação ao misturador é muito grande, porque o misturador ele tem uma capacidade melhor de mistura, ele é mais ágil, ele mistura esse agregado mais rápido junto com o cimento, a homogeneidade dele também é melhor, ele gera uma homogeneidade melhor na mistura, isso resulta com que também o preenchimento da massa no molde seja mais rápido. Então além de ele misturar mais, melhor, então você economiza cimento na mistura, a massa fica homogênea e a máquina também fica mais rápida. Então o misturador ele agrega e muito na tua fábrica de blocos. E a WM também oferece mais um equipamento hidráulico, ela se chama BL3000 hidráulica. Ela é uma máquina muito mais potente, é uma máquina muito mais técnica,
Ela tem uma hidráulica melhor desenvolvida, o sistema de vibração é mais eficiente, porém ela também acaba se tornando mais cara. A gente tem um vídeo completo dessa máquina falando dela em detalhes, tá aqui em cima no link. Clique aqui que você vai poder ver essa máquina em detalhes e também tirar todas essas dúvidas sobre esse equipamento. Depois dessa linha hidráulica, nós também entramos na linha hidráulica e automática, né? Aqui na WM Máquinas nós temos a BL4000S, que é uma máquina desenvolvida especialmente para a fabricação de pisos de concreto. Ela pode fabricar também bloco de concreto tranquilamente, mas o principal foco dela é o piso de concreto. Por quê? O sistema de vibração dela é mais eficiente, o sistema de compactação também, tá? E também ela é uma máquina mais cara, porém a produção dela também é maior. Então essa máquina hoje, dependendo dos acessórios que você vai utilizar ela está custando entre 180 a 200 mil reais, tá? A BL4000S automática, como a maioria das máquinas automáticas, ela necessita de um misturador. Não dá para você trabalhar com ela com betoneira. Por quê? A betoneira ela vai misturar muito pouca massa. Então não vai dar nem para o cheiro, não vai dar nem para começar a produzir. Não é viável você ter uma máquina automática e ter uma betoneira. Então ela exige um misturador que tem uma capacidade de mistura maior do que o misturador para atender a BL2000, porque o consumo de massa da BL4000S ou de qualquer outra máquina automática acaba sendo maior do que uma máquina inferior. Então você tem que ter um misturador que atenda essa demanda com efetividade e com qualidade. Necessariamente também você vai precisar ter uma esteira. Então se a máquina custa, a esteira transportadora, então se a máquina custa de 180 a 200, o misturador para ela custa de 65 a 85, a esteira transportadora custa 15, então nós vamos ter um valor de 300 mil reais, tá? E ainda existem outros acessórios para esse tipo de máquina, daí vai depender muito do que o cliente deseja alcançar em termos de produtividade. Existe a central dosadora que custa a partir de 140 mil reais, existe o robô paletizador que custa a partir de 45 mil reais, existe um sistema de paletização com bloco seco que custa a partir de 200 mil reais também. Então tem vários outros acessórios para otimizar a tua fábrica de blocos que podem também ser adquiridos depois ou junto na compra da máquina. Todos esses acessórios auxiliam para que a máquina ela atinja a produção máxima, tá? Então a máquina ela reproduz exatamente aquilo que é entregue a ela. Resumindo, se você entrega pouca massa, você vai entregar, a máquina vai te entregar o produto correspondente àquela pouca massa. Luiz, eu entrego muita massa à máquina, porém eu não dou conta da vazão dela. Então você vai parar a máquina, então você vai ter um gargalo de produção. Então esses acessórios ajudam a você ter uma fluidez melhor na sua linha de produção de blocos. Quinto ponto, Luiz, então já estudei, já sei sobre o bloco, já sei sobre a qualidade, já sei o que eu quero, já vi a questão de valores. O que mais eu preciso saber para eu montar a minha fábrica de blocos? Agora a gente vai entrar numa questão de mão de obra e produtividade. Todas as máquinas manuais ou máquinas que não são automáticas, elas estão totalmente, a produção delas está totalmente ligada a dois fatores. Capacidade técnica da mão de obra que está envolvida nesse processo e a quantidade de material que você consegue fornecer ao equipamento e que você consegue depois fazer a logística na tua fábrica. Então esses são alguns pontos que são determinantes na questão de produtividade e até mesmo de qualidade do produto final. Máquinas manuais, por exemplo, onde o operador tem que ficar com a alavanca, elas dependem totalmente da força braçal do teu funcionário. Vai ter uma fadiga, o funcionário vai faltar, então qual que é o número ideal de funcionários? A gente recomenda pelo menos 3 pessoas para ter o mínimo de produção possível. Lembrando que assim, 3 pessoas não significa que você vai produzir 1.000, 2.000, 3.000, 500 blocos por dia, porque tudo depende da qualidade técnica desses operadores. Você está totalmente vinculado à qualidade deles e ao que eles vão te render. Então assim, a máquina manual ela tem a vantagem de ser muito mais em conta, ter um preço muito mais acessível, mas ela tem os contras dela, é isso, você é totalmente dependente da mão de obra. As máquinas pneumáticas, elas já são um pouco melhores, elas têm uma ergonomia melhor de trabalho, mas elas também dependem muito da mão de obra. As máquinas hidráulicas, elas já têm um pouco mais de pressão de trabalho, elas te fornecem um pouco mais de qualidade, mas elas não deixam também de estar totalmente ligada à qualidade de mão de obra que você vai ter para oferecer para esse equipamento. A máquina sozinha ela não vai trabalhar, ela não vai fazer nada sozinha. Então tudo depende de
Como a gente falou na máquina manual, na máquina pneumática, tudo depende do que você entrega para ela e como você faz a logística dela. Então, por exemplo, na linha hidráulica, né? Um exemplo para dar para vocês. Luiz, comprei uma máquina hidráulica e por que eu produzo pouco? Peraí, você produz pouco porque você tem uma betoneira. A betoneira acaba sendo teu gargalo de produção. Ok, Luiz, troquei a betoneira e comprei um misturador, aumentou minha produção. Mas não aumentou o que eu imaginava. Por quê? Porque a tua linha de saída, a tua linha de paletização ainda está num sistema um pouco mais manual. Então isso acaba o quê? Ocupando a tua mão de obra e atrasando um pouco a tua produtividade. O que eu costumo falar para os clientes? A máquina ela vibra igual de manhã e de tarde, a máquina prensa igual de manhã e de tarde e ela vai fazer isso amanhã, depois de amanhã, semana que vem, enfim, o tempo que for. Por que existe essa variação de produção? É o que você entrega para ela. A máquina por si só, ela trabalha. Agora a gente precisa saber se o cliente dá conta de alimentar e de fazer toda essa produção para atingir aquilo que ela pode chegar. Continuando também ainda na linha, vamos dizer, manual ou semi-automática que o pessoal fala no mercado hoje, mesmo nas hidráulicas, na BL2000, na BL3000 ou na máquina do concorrente, você tem um operador nas alavancas, você está sujeito a erros, você está sujeito à diferença de qualidade de material. Pode ser que hora o teu funcionário vibre mais a gaveta, prense mais, hora não, hora ele vibre menos, então você também pode ter uma diferença de qualidade no produto final. Aí agora entrando na linha das máquinas automáticas. Então muitos clientes hoje estão iniciando já diretamente com máquinas automáticas. Por quê? A máquina automática, você faz a programação dela, ela vai executar aquela programação o dia inteiro, ou conforme o cliente achar que tenha que ser. Você não tem interferência humana nas alavancas, hora vibra mais, hora vibra menos, não, ela vai manter aquele ritmo, aquele padrão. O controle de produção numa máquina automática também é muito mais efetivo, muito mais eficiente. Por quê? O operador ou o dono da fábrica ou o gerente, seja lá quem for, ele consegue acompanhar quantos ciclos a máquina faz, quantos ciclos foi desperdiçado, ele consegue depois na linha de produção dele ou no pátio dele entender quantos blocos foram produzidos, ele consegue dimensionar qual que foi o percentual de perda, onde é que ele pode melhorar o processo dele. Então o pessoal hoje tem adquirido máquinas automáticas para fazer a primeira fábrica, para começar no ramo, então isso está sendo muito comum. Tá? Então a máquina automática ela te proporciona isso, então você tem menos uso de mão de obra e você tem mais uma eficiência maior de trabalho. Porém, não adianta nada você ter só a máquina automática e não ter um sistema de abastecimento do misturador eficiente e também não ter um sistema de paletização depois ou até mesmo de carregamento dos blocos eficiente. A máquina vai produzir, então a gente tem que dar conta de alimentar a máquina e depois também de tirar o material que sai dela. Então são esses alguns fatores para as máquinas, o que envolve de mão de obra, tá? Então nas máquinas manuais com as alavancas a gente recomenda pelo menos 3 funcionários. Na automática nós também recomendamos 3 funcionários, porém a efetividade da máquina automática é superior. Então pessoal, a gente falou muito agora sobre equipamentos, né? Sobre máquina, betoneira, isso, aquilo, misturador, esteira, robô paletizador, mas assim, tem algumas coisas que a maioria das pessoas não falam, que são por trás disso. O que mais eu preciso ter? Muitos dos clientes optam por ter caminhão caçamba, caminhão Munk. Às vezes os clientes não têm isso, então eles acabam comprando areia da pedreira, pagam o frete. Então tudo tem que ver também qual que é o poder aquisitivo do cliente, o que ele está disposto a investir, o que ele tem condições de investir. Mas, a grosso modo a gente fala, você vai ter que separar um dinheirinho aí para comprar ferramental, então chave de boca, alicate, comprar às vezes algumas peças de reposição para os equipamentos, como mancal, rolamento, o coxim. Então tem algumas peças que você tem que separar um dinheirinho aí, um dinheiro para você poder fazer a compra e ter isso no teu estoque. Como a gente falou, ferramental, a pá, carrinho de mão, padiola, tem que ter um espaço bacana também, você tem que ter um espaço razoável para você poder ter o agregado, pra você fazer um estoque de agregado, você tem que cobrir esse agregado quando possível, se der para cobrir, né? Porque quando chove a umidade atrapalha bastante na fabricação dos blocos. Então a gente tem que pensar num escritório, num banheiro, então tem várias outras coisas além disso que a gente também tem que pensar e tem que se organizar financeiramente para que depois a gente não gaste mais do que a gente está planejando e isso venha a faltar depois, né? Efetivamente, quanto que eu tenho que investir para montar uma fábrica de blocos? Pessoal, vou deixar bem claro, essa é a minha opinião, do Luiz aqui da WM Máquinas. Se hoje você vai começar com uma máquina manual, entenda que bloco estrutural vai ser difícil de fazer. Paver, esqueça. Na minha opinião, não dá para fazer bloco estrutural, ou se der para fazer bloco estrutural, você vai ter um custo de cimento muito elevado. Piso, nem chega nem perto.
Eu recomendaria você disponibilizar pelo menos um capital de 20 mil reais, fora aluguel, fora despesas extras. Então, falando 20 mil reais para a fábrica, para você comprar o equipamento, comprar tudo que você precisa para montar a tua fábrica e você também ter um capital para começar a produzir alguma coisa. Na BL, eu não vou falar muito da pneumática porque a gente não tem a pneumática à disposição. Porém, o custo da pneumática em relação à BL3000 são muito próximos. Então, se você quer começar com uma pneumática, pode se basear junto na BL2000 hidráulica, que o custo é muito parecido. Eu recomendaria você separar de 50 a 70 mil reais para você começar uma fábrica com a BL2000 hidráulica, tá? Para você ter uma margem de trabalho, para comprar todos os equipamentos, para você ter um capital de giro. Vale lembrar também que eu estou desconsiderando espaço físico, estou falando somente de equipamentos, tá? Para a BL3000 já separaria um pouquinho mais de capital, em torno de uns 100 até 120 mil reais, porque o frete da BL3000 já é um pouco mais caro, ela tem alimentador de tábuas, esteira de saída, então tem que considerar isso também como investimento. E na linha da automática, eu falaria facilmente para você desembolsar aí ou ter uma reserva de pelo menos 300 mil reais. Ficou com alguma dúvida sobre algo que foi dito aqui? Deixa aqui nos seus comentários. A gente também deixa aberto para você deixar sua opinião ou deixar até alguma outra pergunta, que no próximo vídeo a gente te responde. Então, galera, clique aqui para assistir o vídeo da BL3000 em detalhes. Clique aqui também para ver o BL da 4000S produzindo paver e não se esqueça, clica aqui para se inscrever no nosso canal. Obrigado, pessoal!